Você já teve a sensação de, enquanto rezava, faltavam-lhe as palavras, a concentração, como se te faltassem ferramentas que levassem, ou pudesse levar você à profundidade daquele momento? Fica aqui que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. O objetivo dessa página é justamente nos fazer entender a graça que existe dentro do nosso dia, não tão somente nos momentos em que nós dedicamos ali a oração, aquela oração vocal, né, as orações, devoções, mas ao longo do nosso dia, as tantas atividades que nós fazemos, nós podermos extrair de cada uma delas a graça de Deus, o que o próprio Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Mas é claro que a capacidade de fazer isso está em justamente nós termos aqui dentro, no nosso interior, cultivado um belo jardim, do qual nós podemos extrair as ferramentas necessárias para que assim a gente consiga ter um olhar mais atento para o nosso dia e conseguirmos então ver Deus em tudo. Uma das coisas que pode estar acontecendo é a falta de enriquecimento cultural interior. Veja bem, esses dias eu fiz um curso do Padre Paulo Ricardo e ele falava justamente isso, que a falta de enriquecimento cultural aqui dentro do nosso interior dificulta a gente de aprofundar na oração e até de perceber Deus ao longo do dia, nas tantas atividades que nós fazemos. Porque veja, é um caminho, né? Nós somos vocacionados à santidade, ao amor. E para que nós cheguemos até isso, nós precisamos passar pela vivência da verdade, que vai ser a ferramenta que vai nos encaminhar à contemplação de Deus. O próprio Cristo é a verdade, né? Só que a verdade nem sempre ela é clara, ela precisa ser buscada, né? Ela precisa ser ali clarificada, vou usar esse termo, né? Porque nem sempre ela é tão explícita como nós esperamos que ela seja. Às vezes ela está escondida ali, a gente precisa caçar, tirar os escombros para que assim nós possamos contemplá-la. E nesse processo de busca pela verdade, uma grande ferramenta que vai nos ajudar é o enriquecimento cultural interior, que vai ajudar nossa mente a trabalhar melhor para encontrar a verdade que é Cristo. Então consegue entender o caminho que aí existe? E o padre dizia muito bem, claro, no curso, se você é uma pessoa que passa o dia inteiro consumindo porcaria, é claro que você não vai conseguir ter profundidade nos momentos de oração e muito menos ter um olhar límpido, um olhar mais atento para perceber Deus ao longo do dia, que às vezes exige esse olhar mais atento para que nós consigamos enxergar. Concorda comigo? Que nem sempre é possível nós enxergarmos Deus de maneira muito explícita ao longo das atividades, mas se nós colocamos um olhar mais atento, se a gente tem um olhar mais sensível, aí aos poucos a gente vai conseguindo extrair que aquilo foi vontade de Deus, que aquilo foi um livramento, que aquilo é uma iluminação divina para que eu possa seguir, que o Espírito Santo me iluminou, me direcionou, enfim, tudo isso precisa de uma certa sensibilidade do nosso coração, que é cultivada a partir do enriquecimento cultural interior. Tudo isso passa por quê? Por músicas que nós escutamos, pela literatura, né? Pelas coisas que nós assistimos, enfim, de maneira sensível, digamos assim, pelas paixões, aquilo que nós entregamos como alimento a elas. Conseguem perceber? Então, busquem enxergar isso, fazer um filtro do dia de vocês, da vida de vocês, né? De que coisas nós estamos nos alimentando. O que é que nós estamos lendo, se é que estamos lendo, né, alguma coisa, mas busquem adicionar ao dia de vocês coisas que vão verdadeiramente facilitar o aprofundamento. Isso você vai dar repertório para a tua oração, porque se você lê um bom livro, né, um bom livro espiritual que te ajuda a entender melhor, vamos aqui pegar um tema da Paixão de Cristo, né, um livro espiritual de um santo que escreve belamente sobre a Paixão de Cristo. É óbvio que quando você for meditar mais tarde na tua oração, né, sobre a Paixão de Cristo, por conta do que você leu, você vai ter um repertório, você vai ter um entendimento melhor, né? Isso vai te ajudar a imaginar mais sobre a Paixão de Cristo, isso vai te ajudar a aprofundar o teu pensamento sobre toda essa cena do Calvário, a entrega de amor, e vai te ajudar, consequentemente, a ter um propósito mais claro sobre o que você quer da tua vida a partir da Paixão de Cristo, né? Extrair desse momento. Então, uma coisa leva a outra. À medida em que, se nós estamos acostumados a consumir somente estas coisas rápidas, prontas, superficiais, na hora da nossa oração, durante o nosso dia até, nós vamos agir de maneira superficial, sem conseguir extrair, talvez, o 100% daquilo que Deus deseja revelar para nós.
né? É por isso que às vezes ficamos ansiosos, né? Não temos a disposição real de permanecermos ali em uma oração mais silenciosa, em uma oração um pouco mais demorada, né? Que exija um pouquinho mais de tempo, de concentração, de silêncio, diante do Santíssimo Sacramento, em casa ou na missa, enfim, justamente porque talvez nós temos cultivado dentro de nós coisas superficiais, coisas passageiras, coisas rápidas, que têm educado as nossas paixões para agirem de maneira superficial e rápida. Quando às vezes, para que a gente consiga extrair, justamente porque nem sempre a verdade ela é tão explícita, justamente por conta disso, às vezes nós precisamos de um pouquinho mais de tempo, de um recolhimento maior, de um silêncio maior, de uma oração que necessite de uma profundidade maior. A boa notícia é que as nossas paixões elas são educáveis, né? Então, se nós começamos a adicionar dentro da nossa rotina passos mais profundos, aí a gente vai conseguir direcionar o nosso coração nessa profundidade para Deus. É claro que a gente não pode exigir muito, né, de si nestes primeiros passos. Se você é uma pessoa que está acostumada a rezar em curto período de tempo, você não vai colocar ali que a tua oração, que a tua meditação, né, que a tua leitura vai ser de 2 horas, de 1 hora. Você tem que começar com pouco, para que nesse pouco a gente comece a educar o nosso espírito para o mais. Precisa ser feito dessa maneira, tá bom? Espero ter ajudado e deixado claro aí para você esse ponto que eu acredito ser muito importante.